De um tempo pra cá, eu ao menos tenho percebido que cada vez mais e mais a cultura de se zerar 100% de um jogo vem se popularizando cada vez mais. E obviamente, nessa brincadeira eu já tentei também. E eu posso dizer que toda essa questão é uma faca de dois gumes do caralho, sério, tipo, pode ser tanto uma experiência completamente nova e refrescante pra um jogo que você ama, ou pode ser simplesmente uma experiência que vai destruir a sua história com certo jogo. E bem, nesse vídeo eu queria falar de o possível problema de se zerar um jogo 100% e tudo que isso pode trazer. E toda essa questão de zerar 100% um jogo, caso você não saiba, que eu duvido muito, simplesmente se consiste em fazer todos os achievements de certo jogo. E daí não tem muita regra na verdade, porque esses achievements pode ser literalmente qualquer coisa que os criadores dos jogos queiram. Pode ser desde pegar todos os colecionáveis de certo jogo, ter que fazer você zerar ou rezerar o jogo com certo personagem, ou só ser algo praticamente impossível, ou que exija muito de você por ser extremamente grind de certa forma. Aí realmente só vai dar vontade de quem tá fazendo o jogo mesmo. Toda a questão por trás dos achievements é que eles dão uma forma completamente diferente de se ver um jogo, em alguns casos até de se jogar ele mesmo. E tudo isso acaba funcionando de uma forma muito mais simples do que eu gostaria de admitir, propondo diversos desafios ao jogador que, ao serem completos, te dão uma notificação, mas isso não importa tanto assim. Isso pode ser tanto algo mais simples como, por exemplo, matar certo boss, ou algo mais complexo como conseguir todos os itens do jogo. E por mais simples que isso pareça, isso acaba colocando novas metas e formas para você conhecer um jogo mesmo. E conhecer o jogo geralmente vai ser algo muito importante nessas vias de se fazer 100% ou platinar, já que nesses casos que eu mencionei, você realmente vai ter que buscar dentro do jogo, explorar ele de cabo a rabo, completamente, independente se você, sei lá, faça isso tudo na mão e foda-se, ou se você veja na internet ou algo do tipo. Independente, você ainda vai acabar conhecendo mais do jogo em questão e vendo coisas que muito provavelmente você não iria ver nas suas runs normais do jogo. Mas a parte mais interessante dos achievements não são essas em questão, mas sim nas conquistas que requerem que você mude a forma com que você joga um jogo. Como por exemplo, Celeste, que naturalmente é um jogo extremamente rápido e que é muito difícil. Nas suas conquistas, tem diversos pra ser sincero. Enfim, tem bastante coisa pra se fazer. Mas a que mais se destaca é o caso das fitas, do lado C e do lado B de cada fase, que são mundos bônus e que são versões muito mais difíceis dos níveis normais do jogo, fazendo que você tenha que aprender novas movimentações e formas de se jogar o jogo que são completamente mais avançadas e que vão te exigir mais. E tudo isso é completamente opcional. E outro jogo que faz isso muito bem, que muda a forma dele ser jogado, é Cuphead, principalmente nas fases de run and gun dele, que caso você não saibam, são uma parte mais de plataforma do jogo e tem um achievement onde você não pode matar nenhum inimigo dessas fases. Isso muda muito a forma com que você joga essas fases, já que isso torna a experiência dessas fases diferente, já que a parte de atirar é principal e tirar isso, você deve imaginar que muda demais a forma do jogo. E por causa disso, você tem que usar glitches e bugs que estão dentro do jogo para poder completar os desafios. E sério, tipo, as fases ficam 10 vezes mais difíceis quase. E quando isso é bem feito, o jogo fica por si só extremamente mais divertido de se jogar. E você sai muito da mesmice de qualquer jogo. E por mais que toda essa questão dos achievements seja extremamente interessante e agregue muito dentro dos jogos, tem um problema gigantesco dentro deles que eu vejo muita gente reclamando. Isso reflete bastante também na experiência que eu tive tentando buscar o 100% de um jogo, que é principalmente o grande problema de se fazer 100% de um jogo, algo que deixa talvez a sua experiência extremamente frustrante e cansativa, principalmente quando é levado aos níveis de conseguir platinar ou fazer 100%. E muito desse problema vem pelo desgaste de realmente completar um jogo, e por mais que pareça simples, por exemplo, fazer um achievement e outro, você tem que lembrar que muitos jogos têm centenas e dezenas de achievements, e muitos deles vão exigir demais do jogador. E como eu disse, o problema não tá no achievement em si, mas sim toda a questão de achievement hunt. Isso é muito mais comum do que eu gostaria de admitir, então toda essa jornada pode se prolongar por um tempo bizarramente longo, que obviamente vai te desgastar jogando o jogo ou fazer você enjoar dele. Um exemplo de achievement que também talvez tenha ido longe demais vem Super Meat Boy, onde não tem só achievement de pegar cada personagem, cada colecionável, terminar as Warp Zones, que são extremamente difíceis, mas não tem uma só, mas sim 8 conquistas onde você tem que terminar cada versão mais difícil do jogo sem morrer uma vez sequer.
quer. Então, imaginem só, você pode simplesmente morrer no fim de uma run, que isso praticamente vai invalidar todas as horas que você fez tentando passar daquele mundo. E o Edmund, o criador de Super Meat Boy, que inclusive já fiz um vídeo sobre ele, tem certa fama de se fazer achievements que sejam completamente fora da casinha para pessoas que realmente são fãs dos jogos. Isso vem principalmente nas versões mais atualizadas de Bind of Isaac, onde para você zerar 100%, você tem simplesmente que matar todos os bosses do jogo com todos os 32 personagens. Isso sem contar que você tem que pegar todos os itens, derrotar todos os inimigos, fazer todos os 45 desafios dentro do jogo e, pois é, quem tenta fazer isso é no mínimo insano. Eu nem quero imaginar o total de tempo que você tem que colocar dentro desse jogo para fazer o 100% dele. E como vocês já devem ter imaginado, isso tudo, obviamente, afeta em toda essa experiência no jogo. E seja em fóruns ou vídeos mesmo, é extremamente, estranhamente comum ver as pessoas relatando e falando sobre como zerar um jogo 100% é cansativo até demais, principalmente dependendo da forma que você joga o jogo. Nas minhas experiências zerando jogos 100%, ou ao menos tentando, eu tive basicamente a mesma sensação dessas pessoas. E dá pra representar isso muito bem com um gráfico onde tem correlacionado o tempo tentando platinar e o prazer dessa jornada. Ela começa muito alta, já que você tá rejogando um jogo que você gosta, e tem toda essa questão dos desafios, etc, que eu já tô falando aqui tem bastante tempo, né? E isso só vai crescendo e crescendo conforme o tempo passa. Mas aí, principalmente no meio pro final dessa jornada, você se encontra com os achievements mais complexos e que, querendo ou não, demandam mais tempo de você. Ou eles podem ser só extremamente repetitivos, dependendo, não precisa ser algo muito difícil. Às vezes, sei lá, um minigame de pesca, que você tem que pescar todos os peixes, pode ser extremamente mais chato do que, sei lá, você ter que rezerar um jogo 50 vezes. E querendo ou não, nessa jornada, o seu prazer com o jogo vai ficando cada vez menor e menor, indo diminuindo, seja, sei lá, pela frustração que você tem não conseguindo fazer certo desafio, ou pelo tédio mesmo. E seu prazer vai cada vez mais caindo e caindo, a sua paciência vai caindo com o jogo também, e tudo vai ficando um saco. E uma jornada de jogar esse jogo pra fazer 100%, que poderia ser algo bom, só se torna um porre. E depois disso, ou muitas pessoas só desistem do jogo, mas a porcentagem que persiste e realmente zera o jogo 100% vai ter todo o prazer de se jogar o jogo de volta pela sensação de conquista que envolve ter zerado completamente o jogo. Mas, obviamente, isso não é uma regra. Isso só foi mais o que eu vi em fóruns e vídeos na internet, no geral. E tem toda uma questão de também julgar, tipo, zerar um jogo 100% como só assim você vê o jogo por completo, mas, tipo, eu particularmente não acredito nisso. Acho que, tipo, é uma visão meio limitada, porque isso é mais um extra, sabe? Tipo, no fim, o que vai valer é a sua experiência com o jogo mesmo, independente de, sei lá, você fazer tudo e explorar cada canto, ou seja, sei lá, você só jogar uma vez já é tecnicamente a experiência completa. Tipo, não que uma experiência completa existe, porque isso não é verdade, mas, enfim, os achievements são só extras para as pessoas que querem. Então, sei lá. E é isso. Se você já tentou zerar um jogo, 100% é claro, deixe nos comentários. E tchau.